Hoje, no Falando de Química, discutiremos a importância dos carboidratos e sua influência nas atividades farmacológicas. Para isto, é necessário compreender que essas substâncias de fontes naturais participam de processos de ciclos bioquímicos. Os antibacterianos são agentes com toxicidade seletiva para micro-organismos invasores. Um bom antibacteriano precisa ter toxicidade seletiva para as bactérias e não possuir toxicidade para as células do hospedeiro. Eles são classificados assim em bactericidas e bacteriostáticos, devido ao efeito que possuem. Juliana, não consegui imaginar como os açúcares possuem atividade antibacteriana. Realmente é uma questão a se pensar, mas eu vi que hoje nós discutiremos sobre isso. Nós vamos, nesse momento, lá para o campus centro da Univasf, onde se encontra o Dr. Bastos. Ele vai explicar um pouquinho desse assunto para nós. É com você, Dr. Bastos. Ótima pergunta, Yuri. Como você muito bem abordou, os antibacterianos possuem alta toxicidade seletiva contra as bactérias. Acrescento ainda que um bom antibacteriano deve ser facilmente redistribuído pelos tecidos, não sofrer degradação por processos enzimáticos, não induzir efeitos tóxicos, irritantes ou alérgicos no seu hospedeiro e, sobretudo, mais importante, não induzir o desenvolvimento de genes resistentes. Com relação à sua pergunta, um exemplo clássico nesse âmbito é no caso das bactérias orais do gênero Streptococcus. Essas, por sua vez, iniciam um processo de cárie dentária. Isso porque suas glicositransferases promovem a produção de polissacarídeos a partir da sacarose, e aí vai permitir a colonização na superfície do dente. Nesse contexto, ésteres gráficos de sacarose estão sendo utilizados e foram observados que, quando utilizados com monossacarídeos como a sacarose, a maltose ou maltotriose, eles promoveram uma capacidade 100% inibitória. Indicamos que esses carboidratos não tóxicos eles são bastante promissores para a sua inclusão em tratamento de higiene bucal. Dr. Bastos, sabemos que os antibióticos são utilizados no tratamento de infecções bacterianas. E para prevenir essas infecções, como existem já estudos em relação a isto? Ótima pergunta, Juliana. No âmbito da profilaxia, vacinas glicoconjugadas se mostram bastante eficazes contra bactérias. Acrescento ainda que existem já estudos realizados em cubas que aprovaram a primeira vacina derivada de um carboidrato sintético, que por sua vez atua contra a bactéria Haemophilus influenza do tipo B, conhecida por causar meningite e pneumonia principalmente em crianças. Bom, eu termino minha participação aqui e até a próxima com Falando em Química. Obrigado, Dr. Hermes, pelos esclarecimentos. É sempre bom saber que estudos e pesquisas estão sendo feitos nessas áreas. Bom, agora discutiremos um pouco sobre agentes antivirais, que são substâncias empregadas no tratamento e profilaxia de doenças causadas por vírus. No entanto, sabemos que a quimioterapia com antivirais enfrenta alguns obstáculos, como a falta de seletividade dos agentes antivirais, além do diagnóstico tardio de muitas doenças. Para compreender melhor a contribuição dos carboidratos com a atividade antiviral, iremos assistir agora a reportagem com a doutora Barbosa. Bom dia, Juliana, bom dia, Yuri, e bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais um Falando de Química. Hoje trarei para vocês um assunto bastante relevante a respeito de antivirais, que, como o próprio nome sugere, são substâncias capazes de combater ou até mesmo prevenir doenças provocadas por vírus. Um exemplo clássico desse tipo de doença é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, que é a primeira doença epidêmica da era biológica molecular e que já matou mais de 20 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. O vírus causador da doença é o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, que possui em sua estrutura uma enzima denominada de transcriptase reversa, que é um ponto fundamental na busca por tratamentos efetivos. Isso porque essa enzima, a transcriptase reversa, ela exerce um papel fundamental e multifatorial na replicação do vírus. Nesse contexto, Da Silva e colaboradores utilizaram uma série de triazóis com diferentes tipos de carboidratos justamente para avaliar a capacidade dessas substâncias de inibir a enzima transcriptase reversa. Os resultados demonstraram que diversas dessas substâncias se apresentaram ativas e que foram até capazes de inibir a enzima numa citotoxicidade menor do que a da zidovudina, que é um medicamento antirretroviral já utilizado no tratamento da AIDS e que também atua inibindo a transcriptase reversa. Tratando-se do vírus da dengue, Idar e colaboradores estudaram o polissacarídeo sulfatado, a fucoidana,
extraído da água marinha cladocifocamuranus, que é composto por unidades de carboidrato, como ácido glicurônico, e resíduos de fucose sulfatada. Essa substância apresentou grande potencial inibitório contra a dengue tipo 2. Por exemplo, em ensaios com a concentração de 10 microgramas por ml, a chance de infecção foi reduzida em 20% em relação às células não tratadas. Essa seletividade deve-se principalmente ao fato da interação direta da fucoidana com o envelope da glicoproteína do vírus. Foram preparados também os derivados desulfatados e com os grupos dos ácidos carboxílicos reduzidos. E em ambos os casos, o efeito inibitório foi suprimido. Isso sugere, portanto, que os resíduos de ácido glicurônico e da fucose sulfatada são essenciais para a atividade inibitória da fucoidana. Bom, por hoje é só. De volta aí com vocês no estúdio. Até a próxima. Bom, iremos conversar um pouco com os doutores Rodrigues e Castro, que também têm estudos e pesquisas com carboidratos na influência das atividades antiprotozoário e antifúngico. Estamos aqui com o Dr. Castro, ele é especialista em doenças parasitárias. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, os agentes antiprotozoários são agentes usados no tratamento de protozoários. Neste contexto, quais são os estudos que estão sendo desenvolvidos na área de doenças parasitárias? Bom, dentre esses protozoários, um dos mais importantes é o agente causador da leishmaniose, que é muito importante tendo em vista o grande problema de saúde pública no contexto das doenças negligenciadas. Esse parasita possui lipofosfoglicanas em sua parede celular, e essas são constituídas de glicosamil fosfatidilinositol, que é um disacarídeo fosforilado que se repete ao longo da estrutura. Além disso, essa parede celular é composta por diferentes oligosacarídeos. Dentre as doenças parasitárias está a doença de Chagas, que acomete 150 mil pessoas no Brasil todo ano. Doutor, quais estudos estão sendo desenvolvidos diretamente com a doença de Chagas? No caso da doença de Chagas, que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, sabe-se que a enzima glicosamal desidrogenase é um excelente alvo para o desenvolvimento de novos agentes antiparasitários. Nesse contexto, o pesquisador Suri sintetizou 15 nucleosídeos purínicos e seus ésteres derivados ortoacetilados, e foram avaliados com relação à atividade antitripanossomise. Nesse estudo, a atividade antitripanossoma in vitro foi visto que em vários exemplos, quando se utilizava essa metodologia de acetilação na posição horta, transformava esses nucleosídeos aparentemente inativos em substâncias ativas, melhorando assim a atividade tripanossômica. Nesse contexto, existe um tetrassacarídeo terminal ramificado lá na cadeia da lipofosfoglicano, sendo este um alvo atraente para uma possível vacina. Esse tetrassacarídeo foi sintetizado por um pesquisador chamado Hermit, e ele justamente, com seu grupo de colaboradores, ligou esse sacarídeo de maneira covalente a uma proteína de transporte, a chamada KLH. O complexo proteína-sacarídeo está em teste e vem sendo demonstrado, digamos assim, bons resultados para a obtenção de uma vacina semissintética. Foi observado que cobaias tratadas com com 3 doses, na verdade, de 50 microgramas desse composto, durante 3 semanas, aumentavam o número de anticorpos no seu organismo. Bom, estamos com o professor Rodrigues. Obrigada, professor Rodrigues, por mais informações, por colaborar com o nosso programa. Então, o professor Rodrigues desenvolve uma pesquisa com a contribuição, a influência dos carboidratos com a atividade antifúngica, não é mesmo isso? Sim. Hoje tem se intensificado a pesquisa em relação ao uso dos carboidratos, principalmente na atividade antifúngica, porque viu, associando o composto amino com os carboidratos, obtendo as glicosilaminas, você tem uma baixa toxicidade e uma efetividade na ação. E além disso, facilitar a interação do micro-organismo com o fármaco, porque possibilita uma maior solubilidade desse fármaco. Assim, é interessante trazer em evidência uma associação do pesquisador Murris e colaboradores, que eles pegaram uma molécula e fizeram uma série de síntese, obtendo 8 glicosilaminas diferentes,
sendo que essa variação dessas 8 glicosilaminas, elas variaram apenas no tamanho da cadeia alquílica, indo do tamanho etila até a dodecila, além da 2-hidroxetila. Isso, todas essas substâncias que foram obtidas baseadas nessa síntese, elas foram testadas para atividade antifúngica e eles verificaram o crescimento dos fungos populares de madeira, como o Coriolus versicolor e o Poria placenta. Assim, eles viram que essa atividade fúngica todos apresentaram, só que o comprimento dessa cadeia do grupamento alquila, ela foi determinante para a ação antifúngica, porque eles viram que quanto mais aumentava essa cadeia, melhor era a resposta antifúngica que se obtinha, porque eles viram que eles conseguiram atrasar o crescimento entre 94% a 100%, ou seja, um resultado bastante compensador para a ciência. E eles viram que com a concentração de 1,0 a 10 a quinta mol por ml, eles conseguiram inibir o crescimento do C versicolor. E de 0,75 a 10 a menos quinta, eles conseguiram a inibição do crescimento do P placenta. Ou seja, eles viram que algumas outras modificações são necessárias para uma efetividade. Mas também eles viram que o que eles já têm é um grande salto na ciência no que trata de produtos naturais. Só que nos últimos anos, a saúde pública, tem enfrentado várias dificuldades, porque as infecções fúngicas, elas são principalmente oportunistas. A gente tem doenças negligenciadas, a gente tem o aumento da AIDS, o uso de drogas imunossupressoras para transplantes, uso de corticosteroides, e isso faz com que o paciente seja imunodeprimido, e essa imunodepressão leva a uma maior suscetibilidade a esses ataques antifúngicos. Por isso que trata a melhor pesquisa com isso. Bom, com todos esses avanços que eu tenho mencionado, a gente esbarra ainda na dificuldade de associar todas as características, todos esses fármacos, em relação à absorção, porque eles são pouco absorvidos topicamente. Sendo assim, pretende-se, e também já há estudos, que eu irei falar adiante, de um aumento da lipofilicidade desses fármacos. Como, por exemplo, um estudo que conseguimos desenvolver com o pesquisador Rai e outros colaboradores, que foi possível sintetizar derivados do fluconazol, medicamento bastante utilizado, e assim conseguiu-se aumentar a potencialidade antifúngico baseado no aumento da lipofilicidade, porque assim foi conseguido que esse fármaco fosse absorvido e assim tivesse uma melhor resposta. Isso é o que a gente tem hoje, só que a gente está batalhando nos laboratórios da universidade e que haja mais pesquisas em todas as áreas. Professor Rodrigues, parabéns pelo seu estudo, é realmente bastante importante. E agora eu gostaria, obrigada mais uma vez, e agora eu gostaria de assistir com vocês uma videoconferência da doutora Ribeiro, que encontra-se lá nos Estados Unidos, que está trabalhando também, pesquisando a influência dos carboidratos com o câncer, né? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez em uma videoconferência, abordando esse assunto que é a importância crescente dos carboidratos na química medicinal. E hoje nós vamos trazer alguns estudos que foram feitos com esses carboidratos com relação aos antineoplásicos. Como nós sabemos, os antineoplásicos eles são quimioterápicos que são usados no tratamento do câncer. Quando o objetivo é a destruição seletiva dessas células tumorais, normalmente é utilizada uma quimioterapia combinada, e às vezes esse tratamento ele é associado a outros métodos como a cirurgia e a radiação. O câncer ele pode ser causado por vários agentes, como substâncias químicas, energia radiante, agentes poluidores, deficiências alimentares, mutação celular e fatores hereditários. Uma pesquisa realizada, ele mostrou a ação de vários extratos da esponja Agelas mauritianus em cobaias. E aí o que é que eles observaram? Uma potente ação antitumoral que vai estar relacionada aos glicolipídios, que são chamados de agelas finas, que nós temos aqui na estrutura 18. E aí, estudando a estrutura atividade, eles viram que um análogo ele é mais simples, que é esse análogo aqui, o produto 19, ele é mais simples e vai apresentar uma atividade imunoestimuladora frente ao câncer e também a outras doenças. E outros estudos ainda mostraram que o derivado C-glicosídeo 20,
ele apresentou uma atividade frente às células de melanoma, sendo esse 100 vezes mais ativo do que o O-glicosídeo 19. Estudando também nucleosídeos derivados do dopirazol, observaram uma boa atividade antitumoral. Esse produto aqui, o produto 21, ele teve melhor atividade in vitro com relação à leucemia humana. Já o produto 22, derivado do ácido elaídico, ele também demonstrou atividade antiproliferativa frente à leucemia. A atividade antitumoral e a inibição das glicosidases, elas também foram avaliadas para novas substâncias. Então, destacando-se os derivados das tiazolidinas, que aqui nós temos o 23, no produto 23, 24, o 25 e o 26. E eles demonstraram também atividade antitumoral, mas foi só de 20 a 31%. E apesar da baixa atividade antitumoral dessas substâncias, novos estudos eles estão sendo realizados. Então, essas são as novidades na pesquisa da utilização de carboidrato na atividade antineoplásica. E nós ficamos por aqui. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, doutora Ribeiro, assim como todos os pesquisadores, né, que colaboraram com o programa de hoje, já que é um tema bastante importante, a influência dos carboidratos com a atividade farmacológica, visto que os carboidratos encontram-se abundante, principalmente na nossa alimentação, não é isso? É verdade. Nós estamos ficando por aqui. E até amanhã a gente se encontra nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais um Falando de Química!